Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nesse canal a gente fala sobre filosofia, lógica, religião, cultura, matemática e temas afins. Então, primeiramente, se você não é inscrito no canal, olha, eu peço para que você clique ali no botãozinho, se inscreva, que isso ajuda muito o meu trabalho a ser divulgado, a perpetuar e tudo mais, né? Vamos lá. Bom, e hoje eu gostaria de falar aqui com vocês, né, sobre um tema que foi exposto por um autor chamado Ruddy Rucker, neste livro aqui. Ele se chama Infinity and the Mind, né? The Science and Philosophy of the Infinity. Neste livro aqui, o Rucker ele está preocupado digamos assim, em fazer uma abordagem, uma análise, né, do infinito. Mas, no meio dessa investigação dele, digamos assim, ele desenvolve uma ideia que é muito interessante. Né? Que ele desenvolve um conceito que ele chama de mindscape. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Né? É, mas assim, vamos primeiro fazer uma pergunta aqui. Se três pessoas elas veem, né, o mesmo objeto, nós dizemos, obviamente, né, todo mundo que é são, diz que esse objeto é real. Três pessoas estão vendo. E agora, o que você me diria se três pessoas veem a mesma ideia? Obviamente que ver aqui, né, no sentido da consciência, claro. Não é uma visão, uma ideia, a gente não consegue enxergá-la com os nossos olhos, né, não passa pelas propriedades da luz, etc. e tudo mais. Mas uma visão da consciência. E se três pessoas veem a mesma ideia, você diria que a ideia é real? E é isso, exatamente essa a proposta do Mindscape. O Mindscape, né, como o Rucker o propõe, é uma espécie de espaço mental em que a consciência tem acesso. Então, a nossa consciência é uma espécie de olho que enxerga por meio desse Mindscape. E enquanto nossos corpos se movem no espaço físico, né, a nossa mente se moveria, nossa consciência se moveria nesse Mindscape. Veja, essa ideia é maravilhosa. E todos nós compartilhamos o mesmo Mindscape. Ou seja, nós temos a mesma, esse mesmo espaço mental, digamos assim, de acesso em que as ideias estão lá. E, conforme o Rucker, todos os pensamentos, todas as ideias são pré-existentes no Mindscape. Todos estão nesse espaço mental, como pré-existentes. Agora, ideias para o Rucker significa a mesma coisa que thought para o Frege, ou seja, a mesma coisa que proposição. Mas o que é uma proposição? Uma proposição é o conteúdo de uma sentença declarativa, mas que é distinto de qualquer sentença. Então, veja, quando eu digo, por exemplo, a neve é branca em português, eu estou usando uma sentença declarativa, que é distinta da sentença declarativa em inglês, the snow is white. Mas o que elas expressam? Né? Qual é o conteúdo dessas duas sentenças? É a mesma proposição, de que, obviamente, a neve é branca. As proposições, elas transcendem a linguagem, transcendem a mente humana, transcendem a cultura e transcendem o mundo material. Né? Porque elas não têm uma dependência material, elas são um conteúdo simplesmente de uma sentença declarativa. Embora a gente as expresse por meio da linguagem, elas não dependem da linguagem para ter existência. Assim, então, dessa forma, o que o Rucker está chamando de consciência, que acessa um mindscape, que é esse espaço mental das proposições, nada mais é do que o intelecto, o velho intelecto, como oposto, né, digamos assim, aos sentidos e à imaginação. Então, veja, o Mindscape, então, ele é essa coleção de todas essas proposições que podem ser apreendidas, né, afirmadas, negadas, etc. Então, por exemplo, um elemento do Mindscape é um teorema matemático. O teorema de Pitágoras, por exemplo, é uma ideia que está presente no Mindscape. Ideias morais também estão presentes no Mindscape. Metafísicas também, etc. Então, veja, a ideia do Mindscape ela tem umas consequências morais muito interessantes, né? E metafísicas também, né? Mas morais também. Então, por exemplo, imagine que você é um prisioneiro. Né? Se a sua consciência tem acesso a esse espaço mental, você pode, como um prisioneiro, afirmar: faça o que você quiser com o meu corpo, tá certo? Mas minha alma permanece minha. Minha alma permanece
inteiramente minha. É com ela que eu acesso o Mindscape, e é minha. Não interessa o que você faça com o meu corpo. Então isso traz um certo conforto para a situação de prisioneiro, mesmo, não necessariamente, né? Prisioneiro no sentido de uma prisão, etc. E tudo mais, mas também prisioneiro no sentido de que você está aprisionado numa determinada cultura, você está aprisionado num determinado regime político, etc. Ou seja, o Mindscape ele fornece um mundo no qual a mente, a nossa consciência, escapa dos tormentos deste mundo. Mas não é solipsista, não é uma ideia solipsista, ou seja, que somente eu tenho acesso e ninguém mais. Não, o Mindscape, né, esse espaço mental, todos nós temos acesso, como eu falei antes. Isso me lembra muito o 1984, né, e a personagem principal, o Winston Smith. O partido pressiona muito para afirmar que 2 mais 2 igual a 5, né, e o Mindscape seria aquele divã da consciência, né, em que ela está confortavelmente colocada, em que, mesmo que ela professe, a pessoa, o Smith, né, ele professasse com as palavras que 2 mais 2 igual a 5, a sua consciência estaria confortada no Mindscape e saberia que 2 mais 2 igual a 4. Metafisicamente, né, a gente poderia enxergar o Mindscape como o quê? Bom, primeiro de uma forma platônica, que é o que o próprio Rucker, o Red Rucker, faz, né? E o Frege também, que eu falei, citei ele há pouco também. Então seria esse lugar em que as proposições, as ideias existem como um terceiro reino, né? Diferente do mundo material, digamos assim. Mas que elas têm existência lá e que a nossa consciência de alguma forma tem acesso. Uma outra interpretação para o Mindscape é materialista. E nesse caso, né, seria o que o Jorge Luis Borges escreveu lá na La Biblioteca de Babel. Porque nessa biblioteca do Borges, né, toda ideia está escrita numa combinação, porque lá existem todos os livros possíveis, todas as combinações de palavras possíveis. Então toda a ideia está escrita lá de alguma forma. Mas veja, ainda nessa interpretação materialista, a gente precisa ter uma identificação, né, digamos assim, de sintaxe com semântica, ou da própria linguagem que está sendo expressa e a proposição. Mas lembra que o conteúdo de uma sentença declarativa que é a proposição e não a sentença declarativa em si. E, portanto, né, mesmo que a biblioteca de Babel ela possa, para o materialista, tentar expressar o Mindscape, no final das contas ela não é. Ela pressupõe um Mindscape. Para a própria biblioteca de Babel ter sentido, ela precisa do Mindscape como pressuposição. E existe a interpretação, que eu particularmente sou adepto, que é a interpretação aristotélica. Ou seja, de que o Mindscape, as ideias do Mindscape, elas são instanciadas em particulares e aprendidas por uma mente que as abstrai. Bom, e uma outra interpretação que eu sou mais adepto ainda, né, é uma interpretação que junta o aristotelismo com uma visão agostiniana da mente divina, que a gente pode chamar de uma interpretação escolástica do Mindscape. Nessa interpretação, nós temos a mente divina em que as ideias, as proposições têm uma pré-existência anterior ainda ao Mindscape. E no Mindscape existe uma espécie de simulacro, né, digamos assim, do Mindscape divino. E aqui, por exemplo, né, a nossa ideia de triangularidade seria uma ideia analógica à triangularidade que existe no Mindscape divino. Bom, o Mindscape é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica e que nos faz, né, e resultaria em diversas indagações acerca disso, acerca de proposições, levaria isso para o campo, se a gente fosse aprofundar nisso, levaria para o campo da lógica, da metafísica, etc. Então, a leitura desse livro do Rucker é muito interessante e eu recomendo fortemente que vocês o leiam, né? E prestem atenção nessa ideia do Mindscape, que não é uma ideia inteiramente dele, né? Digamos assim, porque já em Frege você tem alguma coisa e em outros pensadores clássicos você também tem essa ideia de proposições existentes independentes, né? Do homem, da linguagem, da cultura, etc. Bom, então o que a gente falou aqui nesse vídeo, que da ideia de Mindscape, ela como um conforto para a nossa existência material, para essa nossa existência atormentada, né, neste mundo,
em que a gente tem uma resolução de dilemas morais, ao mesmo tempo que a gente tem uma solução metafísica muito interessante com essa solução escolástica, agostiniana, inclusive até mesmo a platônica. Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui, isso me ajuda muito, e eu te vejo lá.